inspirador para nós, nosso companheiro, nosso amigo, nosso parceiro. Estamos juntos aí e estaremos juntos em Recife, né? Daqui 5 dias estaremos lá em Recife, no congresso dele. Então, eu quero que vocês recebam com muitas palmas André Guerra! Vice? Boa noite. Não sai, volta. Não vai prosperar. Não vai, ó, tá na oração dele, viu, hoje, viu? Geraldo. Pra que eu quero isso? Eles mandaram me entregar. Não. Olha, vocês conhecem Santa Dípina? Santa Dípina é a protetora das pessoas que têm TDAH. Pode procurar aí. Eu passei o dia orando por ela porque eu tenho TDAH e eu não tenho slide. Todo palestra que pisou aqui. Vocês sabem quanto custou esse palco hoje? E ontem? Se a gente fizer as contas, nesse palco tiveram aqui uns 20 milhões. Gente que fatura junto 20 milhões. Né? E eu vim aqui faturando R$2. Sou faturamento. Mas eu vim falar sobre ambiente. E aí eu fui observar desde ontem à tarde. Ambiente foi a palavra que mais foi falada aqui. E aí eu fiquei pensando, o que é que eu ia falar sobre ambiente? E aí eu resolvi falar. Por que eu não tenho slide? Porque eu resolvi falar a força que o ambiente tem na minha vida. Ao final eu vou falar a minha formação. Mas acreditem, fisioterapia é o que eu quero viver para o resto da minha vida. E depois eu falo minha formação. Só não vale aí o pessoal que já me conhece falar minha formação, tá? Eu cresci numa família CLT. Então até hoje eu escuto minha mãe falar: meu filho, arruma uma coisa que tem seu dinheiro lá fixo. Todo mês ela fala isso. Toda vez que a gente fala de trabalho, ela fala isso. E até hoje ela é assim, né? E eu cresci com essa ideia. Cresci tanto com essa ideia. Acho que o mais perto que eu cheguei na infância de pensar em empreender foi quando eu comecei a perceber que tinha que trabalhar, porque eu trabalho desde os 8 anos. Minha mãe vendia marmita e eu entregava. Eu curtia ir para feira. Então eu fiz uma amizade com um feirante, então nos finais de semana eu ia para a feira trabalhar. Lá no centro de Recife, no mercado famoso que tem lá em Recife. Então era meu ambiente. Estudei num grande colégio como bolsista, porque eu não tinha grana. Esse colégio me deu a possibilidade de conhecer muita gente bacana e de perceber que existia um mundo fora de levar marmita, de vender marmita, de trabalhar na feira. Comecei a trabalhar muito cedo porque eu não gostava de estudar. Não gosto de estudar. Acho, e vou falar bem sinceramente, eu acho que estudar é uma das coisas mais chatas que existem no mundo. E eu comecei a trabalhar muito cedo por isso. Minha mãe falando da carteira assinada, eu não gostando de estudar, então eu fui ser braçal, fui trabalhar em loja e tal. Até o dia que eu me deparei com a primeira possibilidade de fazer algo diferente, que não era tão braçal, mas o cara que me apresentou isso, eu trabalhava num hotel, aí o cara me apresentou e fez assim: ó, isso aqui é massa, pô. Eu disse: como é que faz para ser? Ele ganha muito dinheiro, era guia de turismo. Eu fiz: como é que faz? Ele fez: tem que estudar. Eu disse: porra, estudar, velho. Aí, tá, fui lá, eu fiz uma seleção, pensei que não fosse passar, porque tinha 400 pessoas na seleção e só tinha 35 vagas. Eu passei. Não sei como. Já tinha passado num vestibular também não sei como, mas desisti, porque o vestibular, na faculdade tinha que estudar, era a faculdade de Direito. Larguei na primeira semana. E aí, fui trabalhar como guia. Estava trabalhando como guia, mas não tinha carteira assinada. Minha mãe, há 24 anos atrás, teve câncer. Eu precisei parar de estudar, de trabalhar, porque eu sou filho único. Quem é filho único aqui sabe, se pai ou mãe adoece, sobra para você. Meu pai morava longe, morava em São Paulo, em Minas Gerais, eu morava em Recife com minha mãe.
Eu parei de trabalhar para cuidar dela. Minha mãe chegou a ter, depois do câncer, 36 quilos. Ela teve câncer, tuberculose, teve um braço quebrado por uma torcida organizada, porque estava no lugar errado, na hora errada. E foram 7 anos assim, muito difíceis. Eu voltei a trabalhar depois de 1 ano. Mas nesse trabalhar depois de 1 ano, eu resolvi mudar. Ficar sem trabalhar no começo da doença da minha mãe, eu resolvi eu resolvi fazer alguma coisa para não ficar só em casa. Cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu vou fazer um cursinho pré-vestibular. Aí ela disse: para quê? Aí eu disse: para sair de casa, para dar uma volta de vez em quando. E na primeira semana de aula eu resolvi que eu só ia escolher as disciplinas que eu ia assistir. E aí eu passei na primeira semana a assistir tudo, e na segunda eu ia começar a assistir. Aí na primeira semana, 9 horas da noite, mais ou menos essa hora assim, chegou um cara de História do Brasil. E eu comecei a assistir a aula do cara e disse assim: pô, sexta-feira, 10 horas da noite, não vai ficar ninguém, né? Mas eu vou assistir a aula do cara para ver se eu gosto. Como eu era guia, eu sacava de história. E aí vocês descobrem a minha formação. Eu cheguei para ele, depois da aula dele, que eu achei muito massa, e quando ele estava dando aula, eu disse assim: eu quero fazer isso. Mas eu não quero fazer isso do jeito que ele faz, não. Eu quero fazer isso muito melhor. E ele já me liberaram, hoje é para palavrão. Se eu falar palavrão, a culpa é da menininha ali. Ele era foda. Muito foda. Eu disse: eu quero fazer isso. Fui lá, falei com ele, e aí o ambiente me trouxe uma novidade. Ele disse: porra, que massa, tu é guia e tal. Aí eu disse: sou. Aí todas as vezes que ele falava de alguma coisa de Pernambuco tem uma história muito forte, ele me chamava para fazer: guia, fala aí. Aí eu falava alguma coisa da história. Um belo dia ele pediu que eu desse aula no lugar dele, ou com ele. Eu dei essa aula e ele me chamou. Ele disse assim: se você fizer faculdade de história, se você fizer uma faculdade nessas faculdades, se você fizer esse vestibular, eu lhe arrumo uma bolsa. E eu fui, fiz o vestibular, passei e fui fazer faculdade de história, mesmo sem estudar, sem gostar de estudar. No primeiro período eu comecei a dar aula, me formei, mesmo sem gostar de estudar. Fui o laureado da minha turma, não sei como até hoje, mas fui, tá lá. Não tinha grana, tinha até grana, mas não tinha ideia de fazer pós-graduação, porque eu não gostava de estudar. Por ter sido laureado, eu ganhei uma bolsa de estudos. Então eu fui bolsista no fundamental, no médio e na faculdade, e na minha primeira pós-graduação, sem gostar de estudar. Eu sou historiador e fisioterapia, o que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Tem alguma coisa estranha aí, né? E aí, eu sempre vivi em ambiente escolar. Qual é o problema do ambiente escolar? 80% dos professores amam ser professores, mas detestam o ambiente que eles estão inseridos. Porque sala dos professores, em sua maioria, é ó vida, ó azar. Eu não ganho para isso. Aí eu me perguntava: pô, o cara fez concurso. No dia que ele foi receber o salário, saiu o Sérgio Malandro de trás do caixa e disse: pegadinha do malandro, eu prometi 10 mil e tu está ganhando 3. Não, ele sabia quanto ele ia ganhar, ele sabia que era aquilo, então ele não pode reclamar. Né? Ele pode se indignar e fazer algo para mudar. E eu sempre tive essa ansiedade. Eu me formei, no mesmo ano que eu me formei, eu já comecei a coordenar escolas. E assim foi durante bons 13, 14, 15 anos aí. Eu estou fazendo 20 anos de educação. Fiz agora há pouco. Só que o ambiente escolar nunca permitiu que eu desenvolvesse a minha vocação, que era ensinar, no sentido de ensinar plenamente, de ver a vida das pessoas impactadas, não só de alunos, mas de várias pessoas, porque eu era gestor, eu fazia milhões de coisas, impactava os professores, mas o ambiente escolar permanecia ruim. E aí, há 6 anos atrás, eu estava vivendo assim um momento bacana da minha vida, e o ambiente me pregou uma peça. Eu perdi meu pai. Eu tinha quem aqui é espírita? Vocês sabem o quanto é difícil receber carta psicografada, né? Eu recebi uma carta psicografada com 15 dias. Num auditório com 450 pessoas, porque simplesmente o médium disse: seu pai está preocupado com você. E naquela época eu adquiri um vício, que foi correr.
Mas a corrida veio para mim com vontade de me matar. Eu digo, porra, eu não tenho coragem de me matar, então eu vou correr. Eu sou gordinho. Eu sou gordinho porque eu já tive 200, tá? Eu sou gordinho, então eu vou correr. Eu vou correr estribuchado na rua. Vão dizer, porra, morreu correndo, não morreu se matando, né? De uma forma digna, mas ninguém sabia a intenção. Aí... E não, porra, é sério. Caralho, falando de morte. Não, vocês viram a felicidade aqui de idosa? Foi a primeira vez que eu vi alguém falar de AVC sorrindo. Não, porque o cara teve um AVC no Japão. E eu fui. Depois teve uma americana. Ela tá doida que algum estrangeiro tenha algum AVC aí. Ela tá... Todo dia ela diz, o meu país aqui. Né? E aí, eu recebi essa carta, pensei em me matar muitas vezes, só que aí a corrida começou a fazer o oposto. Eu comecei a gostar de correr. Eu comecei a gostar de correr. Eu disse, pô, isso é legal. Eu comecei a correr. Só que o resto da minha vida estava uma porcaria. Eu tinha um relacionamento bacana que não suportou a essa minha vibe de me matar. Eu fiquei no meu ambiente de trabalho, nos meus ambientes de trabalho, tipo, fazendo feijão com arroz e dizendo, uma hora eu resolvo. E foi assim. Me envolvi com gente errada, relacionamentos errados, pessoas doentias. Eu talvez fosse mais doente, porque o meu ambiente era esse. O meu ambiente era de pessoas que traíam, pessoas que eram traídas, pessoas que não confiavam em ninguém, pessoas que não queriam crescer, pessoas que quando eu dizia assim, ó, tive uma ideia. Eu sou um cara muito criativo, sempre fui muito criativo. Eu viro e mexo, Patrícia hoje mesmo, cadê? Socorro, ali. Eu falei assim, ei, tu podia fazer isso assim, 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 assim. Aí ela, não dá não vai rolar. Aí daqui a pouco ela chega e diz, ei, tu falou aquele negócio ali, chegou uma pessoa pra mim e pediu isso. Foi? Ela já vai mandar o Pix pra mim, já tá comissão. Entendeu? Se você chegar pra mim e dizer assim, ó, eu tô com esse problema, tenha certeza, eu vou arrumar a solução. Então eu sempre fui muito criativo. E as pessoas não compravam a minha criatividade. E aí foi passando. Eu sempre nos ambientes errados. E nessa história de ambiente errado, por estar vivendo relações no trabalho, afetivas, comigo, doentias, e estar num ambiente doentio, eu acho que a única pessoa saudável desse ambiente era minha mãe. Minha mãe é figura. Minha mãe, quando fui conhecer Lorena a primeira vez, minha mãe, eu passei muito tempo com minha mãe na pandemia, porque eu morava com ela. Minha mãe disse, filho, vem cá ver um negócio. Eu disse, diga aí, mãe. Ela disse, tem um programa massa. Eu disse, qual é o programa? Ela disse, eu não virei fã, mas eu assisti durante a pandemia aquele programa inteiro. E comecei a assistir, veja um ambiente. Sem gostar, mas me acostumei. Minha mãe era fã de férias com o ex, porra. Sério. Primeira vez que ela foi conhecer Lorena, ela disse, meu filho, você viu a bunda dela? Eu digo, eu já peguei. Minha mãe falou da bunda de Lorena, quando ela deu as costas, ela fez tum. Minha mãe. Então você já deve ter, tá vendo de onde veio isso aqui, né? Assim, das piadas, né? E aí, eu, nesse ambiente, só tinha ela, assim, de uma referência diferente. Não crescia de jeito nenhum. Não conseguia crescer, não conseguia ver saída. As minhas ideias não eram aceitas. Eu trabalhava num lugar que eu estava começando a ser infeliz. E eu aceitava relações doentias por achar que aquele ambiente era meu. Em um determinado momento da minha vida, até antes disso, eu falava assim, eu nasci para dar errado. E eu dei um pouquinho certo assim na vida, né? Consegui ter algumas coisas, mas eu nasci para dar errado. E aí, eu terminei esse janela, eu resolvi, há 3 anos e meio atrás, em janeiro de 2021, eu resolvi romper com todo esse meu ambiente. Então eu terminei relacionamento, eu me afastei de amigos, eu comecei a me desfazer de trabalhos que me faziam mal, que não me valorizavam, e resolvi viver comigo. E aí eu comecei a ficar sozinho, e eu estava até brincando, acho que eu falei com alguém lá fora, acho que foi com o Gil. Eu passei uma fase sem querer me envolver com ninguém, eu falava assim, chegou uma pessoa para mim assim, com 2 semanas e disse,
eu acho que eu te amo. Eu digo, ame não, que eu não sou uma boa pessoa para amar, não. Ame não, desista disso aí, vai dar merda, não faça não. Eu passei uns bons 7, 8 meses assim, desse jeito. E eu me envolvi com todo tipo de gente, assim, das mais malucas, as mais normais, que não era normal não, mas mais normais. E eu corria sempre na orla de Boa Viagem, né, assim. Até o dia que eu aprontei, naquele ambiente, um negócio meio, nada demais assim. Eu marquei com 2 meninas ao mesmo tempo. Marquei com 2 meninas ao mesmo tempo. Não marquei com a menina, eu marquei com uma só, e a outra foi porque ficou sabendo que eu estava lá. Quando chegou, viu com a outra menina, teve uns pedidos e tal, eu me livrei. E nesse dia, eu fiz uma promessa para mim. Isso aí foi mais ou menos perto do dia 20 de julho. Eu, 10 minutos, hoje eu estou no tempo, eu vou terminar antes. Eu sou o menor dos teus problemas, isso? Fica tranquilo. Eu resolvi, naquele dia que aconteceu isso, eu voltei para casa me tremendo assim. Aí eu contei essa história numa sala dos professores, de uma escola que eu trabalhava. Os professores, era assim, eu chegava, os professores diziam, dependendo da minha cara, eles falavam, vai, conta. Parava a escola para escutar as histórias. E eu contei a história, e ficou, todo mundo riu, brincou, e na hora de ir para a sala, um dos professores fez, meu irmão, eu tinha 44 anos, inclusive hoje eu tenho 47, eu também quero dizer que eu já fui aluno de Patrícia. Ele chegou para mim e disse assim, meu irmão, tu passou por tanta coisa nos últimos 3 anos. Faz isso não, cara. Tu vai morrer, bicho. Tu vai morrer pelo motivo errado. Tu vai morrer porque teu coração não vai aguentar o que tu apronta contigo, velho. E não é físico não, é emocional. Eu sentia dores físicas. Essa fase que eu terminei esses relacionamentos me fizeram perceber que a morte do meu pai já tinha sido curada há muito tempo. E eu botava a culpa de tudo que eu sofria nele. Ou a responsabilidade na morte. Eu estou assim por causa da morte. Quando eu vi, era o meu ambiente. E aí esse cara me falou isso e eu fiquei com isso na cabeça. E pensei, vou passar 6 meses, pelo menos 6 meses sem me envolver com ninguém, para me curar de verdade, mesmo, real, assim. E aí eu disse, um belo dia eu acordei e disse, eu vou correr em Boa Viagem não, para não dar confusão. Vou correr na Jaqueira, que é a zona norte, é outro lado da cidade. Aí conheci Lorena. Meus 6 meses foi pro saco. Lorena, a gente se encontrou pela primeira vez assim, para sair num dia, e nesse dia a gente começou a morar junto. A gente mora junto desde o primeiro dia. E eu trabalhava numa cidade a 60 km de Recife, eu ia todos os dias e voltava, não era valorizado, não estava feliz. E Lorena já tinha um faturamento que não estou sendo discreto não, tá? Não estou querendo desmerecer ninguém, mas eu acho que ela já tinha 3 anos atrás um faturamento que muitos fisioterapeutas querem ter hoje, que foi antes da fase da mudança dela. E aí a gente começou a namorar, começou a morar junto. Nessa de morar junto, eu trabalhando lá, e eu sempre com a preocupação de ninguém dizer, tá com ela porque, né, ela é uma pessoa de sucesso, e geralmente é assim, ela é uma pessoa de sucesso e ele é professor, geralmente é isso. E eu estava falando em faculdade, em pós-graduação, mas eu era professor. E eu nunca me meti em nada. E aí o destino pregou uma peça na gente, no ambiente da gente. Ela pegou Covid e a gente teve que passar 15 dias sem sair de casa, juntos. E nessa época, isso foi em janeiro de 2022, a gente precisou ficar esses 15 dias juntos e a gente começou a conversar sobre a clínica. E eu comecei a explorar na clínica, nesses 15 dias, nas possibilidades, tudo que eu tentava explorar nas escolas que eu gerenciava ainda não era aceito. Foi exatamente que veio a virada de chave da clínica, quando a gente conseguiu fazer com que nos 3 primeiros meses ela faturasse 400 e poucos % a mais. Só que eu ainda tinha meu trabalho, né? E aí, esse ambiente em que ela me colocou,
o que o nosso encontro proporcionou, porque também não adiantava nada o ambiente se eu não tivesse o esforço ali, né? Fez com que tudo que eu sonhava em aproveitar de ideias, de possibilidades, de vontade, eu pudesse explorar. E ela foi crescendo, e eu continuei tendo meus trabalhos. Saí desses lugares que não me valorizavam. Hoje eu faço parte de um projeto do Sebrae, né? Com um valor financeiro melhor, uma valorização melhor, uma liberdade maior, é mais perto de casa, enfim, né? Mas ela continuou pegando os meus pitacos, digamos assim, e eram pitacos, porque eu fazia questão de ter o meu rolê. Mas o ambiente em que ela me inseriu, ou que eu fui inserido quando eu conheci ela, era um ambiente diferente, porque era um ambiente de confiança, era um ambiente de crescimento, era um ambiente de troca, era um ambiente de amizade, além de ser um ambiente de amor, e amor genuíno. Que uma frase que eu falava para ela, talvez ela lembre, apesar de ser quem eu sou, você está comigo. E essa frase era muito pesada para mim, porque eu não me considerava uma pessoa boa. E a vida que a gente tinha era tão massa, e é massa, que eu demorei uns 2 meses dizendo assim, essa porra tá errada. Tá muito bom, velho. Não, essa mulher tem algum defeito. Só pode. Deve ser mentira. Porque eu vinha de ambientes doentios durante 20 anos. E aí, ano passado, eu já no Sebrae, eu comecei a dar mais pitacos na clínica. A clínica hoje já passou desses 400 e tantos %. E aí no ano passado a gente comprou, e aí eu falo a gente porque eu já comecei a fazer parte do processo. A gente comprou uma segunda clínica, onde a gente conseguiu aumentar esse faturamento, que já era alto, em mais 300%. Né? A gente criou um treinamento para a nossa clínica, um treinamento interno, né? Que a gente chama de mentoria. Isso fez com que os nossos parceiros faturassem mais 600% em 3 meses. Ano passado batemos em novembro, de setembro a novembro eles faturaram mais 600%. Muito porque a gente conseguiu empregar na clínica o ambiente de crescimento que Lorena queria para ela, eu queria, sempre quis para mim, mas a gente percebeu que a gente só conseguiria se a gente fizesse isso com a equipe toda. Então a gente tem cases lá de fisioterapeutas que saíram do zero e hoje ganham 7, 8, 10 mil reais, trabalhando 3 horas por dia, tá? E eu tenho plena certeza que isso só funciona por conta do ambiente. Essa história é a minha história, mas acredito que todos vocês, se vocês pararem para pensar, o ambiente que vocês estão inseridos não é responsável, nem culpado, que eu aprendi. Eu vou dizer, o lance da culpa lá que ele falou hoje de manhã foi comigo, tá? Eu disse assim, eu sou culpado por isso. Aí ele fez, não é culpado não, é responsável. Porque eu falei a ele que tá acontecendo um negócio e eu estou me sentindo culpado por várias coisas. Ele disse, não, você é responsável, a culpa pode ir, né? E eu tenho certeza que vocês já têm histórias, tanto quanto as minhas, mas que se a gente parar para pensar, tudo foi a partir do ambiente em que a gente estava inserido, ou tudo foi a partir do ambiente que a gente se permitiu estar. Muitas vezes é um ambiente de sofrimento, imposto, mas muitas vezes é um ambiente que a gente aceita. Que a gente aceita por comodismo. Quantos de vocês estão vivendo a fisioterapia por comodismo? Hoje nós somos mentores de fisioterapeuta, né? Sobre investimento, eu nunca pensei que eu fosse fazer uma compra maior do que 5 mil reais para alguma coisa, que foi o máximo que eu tinha comprado até ali. Esse ano a gente já pagou 30 pela de Vitor. Eu acabei de pagar agora, eu até contei a ela ali, mais 60. E a gente ainda tem uma que a gente não contou, que foi 72, que vocês vão conhecer lá em Recife. E essa de 72, ela até olhou assim, estranhou, porque eu disse assim, tá fechado. 72 mil. Mas para você, eu vou terminar, mas ela demorou muito mais, nem vem.
Ela demorou muito mais, nem vem. Então assim, cuidem do ambiente de vocês. Cuidem do ambiente. Não li a frase não. Qual é a frase? Acabe pela caridade. Acabe. Cuidem do ambiente de vocês. O ambiente salvou a minha vida. O ambiente quase destrói a minha vida. Mas escolher estar num ambiente seguro, num ambiente saudável, e arriscar estar num ambiente saudável, porque uma relação saudável é arriscada, permitiu com que eu vivesse o que eu sempre sonhei, a valorização que eu sempre sonhei. Hoje eu tenho fisioterapeutas do Brasil inteiro que me ligam perguntando, fiz isso, e agora? O que eu faço? Eu nunca pensei. Ano passado eu estava aqui assistindo o congresso, né? Junto com vocês. Esse ano eu estou aqui, pelo ambiente, né? O ambiente me proporcionou muitas coisas. Se vocês estão precisando dar uma mudança na carreira de vocês, se vocês estão precisando melhorar a vida de vocês, cuidem do ambiente. E de verdade, as meninas são nossas concorrentes, a gente tem mentoria lá em Recife também, na mesma vibe e tal, tá tudo bem. Só que a gente ama elas, inclusive a gente copiou elas em muita coisa. Desculpa aí. Essas meninas oferecem algo muito valioso, que os 10K não pagam, os 12K não pagam, os 6K não pagam. Eu aprendi muito esse ano algo muito poderoso, que não pense em quanto você vai pagar, pense em quanto aquilo pode retornar para você. 10K que vocês paguem numa mentoria, talvez eles rendam para você em 3 meses esses 10K. Mas o medo de muitos aqui é talvez de não entender ou não perceber que o medo não é dos 10K ou dos 12. O medo é de não fazer o que tem que ser feito. Porque se vocês fizerem o que tem que ser feito, acompanhados por elas, saibam, vocês vão pagar isso rapidamente. Vocês vão pagar isso rapidamente. Então, sempre que você... Essa de 30 mil que eu paguei lá atrás já está paga. Essa de 60 eu estou chegando lá. E eu fiz isso há 1 mês e meio atrás. Então, não é o quanto se paga, é o quanto se gera. Não é o quanto se paga, é o quanto se gera. Porque pelo quanto se paga, a fisioterapia era escolhido assim, né? A minha consulta é 300, a dele é 150, eu vou para 150. Mas não é quanto se paga, é o valor que se gera. Então, se alguém está indeciso, está na hora. Está na hora de ser acompanhado por pessoas que já estão, ou já chegaram, ou até ultrapassaram onde você quer chegar. Onde você quer chegar. E a gente faz parte de grupos exatamente por isso. Eu vou para você aí, calma. Eu gostei daqui, deixa eu ficar. A gente faz parte de grupos de pessoas que estão aonde a gente quer chegar, tá? Obrigado por vocês estarem aqui até... Meu relógio está quebrado. É porque eu gosto de relógio. Eu acho que esse palco tem alguma coisa. Tem uma energia de querer ficar mais. Ninguém quer sair. Ninguém quer sair.